Olá, turma. Bem-vindos para mais uma aula de História preparatório para os vestibulares. E hoje nós vamos abordar reforma religiosa e contra-reforma católica. Direto para os exercícios. Primeiro exercício da Universidade Federal de Minas Gerais, uma grande universidade deste país. A reforma religiosa do século XVI teve como desdobramento. Alternativa A consolidação do poder dos príncipes do Império Germânico, do mundo germânico, do Sacro Império Romano Germânico, né? Um poder descentralizado naquela região. Parece-me que essa alternativa está correta, mas vamos excluir as próximas alternativas. Alternativa B, a constituição de mais uma igreja ortodoxa no Ocidente. Mais uma igreja ortodoxa no Ocidente. As igrejas ortodoxas que formaram a partir da Idade Média, elas estão concentradas efetivamente ali mais a Oriente, né? A representação da Igreja Ortodoxa no Ocidente, nesse contexto histórico, ela praticamente inexiste. Então, essa alternativa B é uma alternativa que está errada. Alternativa C, a divisão da igreja em cristã ortodoxa e católica romana. Ora, esta divisão, ela é correta, mas ela é uma divisão que vai acontecer na Idade Média. Igreja cristã ortodoxa e Igreja Católica Apostólica Romana. E nós estamos falando do período da reforma religiosa, do período da Idade Moderna e não Idade Média. Então, está também errada. Alternativa D, a subordinação da Igreja Católica ao Estado. Bom, a reforma religiosa, ela teve como desdobramento uma série de questões. Dentre elas, algumas igrejas subordinadas ao Estado, como foi o caso, né, exemplificando a Igreja Anglicana, na Inglaterra, a reforma de Henrique VIII. Agora, no que se diz respeito à reforma religiosa como desdobramento, está falando efetivamente da reforma e não da Igreja Católica subordinada ao Estado. Portanto, essa alternativa também está errada. Nos resta como alternativa correta a alternativa A. Item A, então, correto. A consolidação do poder dos príncipes do Império Germânico, que nesse momento histórico está, obviamente, num contexto descentralizado. Segunda questão da Unesp, uma grande universidade estadual na Bahia. Então, lá vamos. O anglicanismo é a religião oficial da monarquia inglesa nos dias atuais. Essa afirmativa encontra explicação no século XVI, quando? Então, estou falando da reforma religiosa na Inglaterra no século XVI, ok? Então, eu estou falando que esta afirmativa, né, ela encontra explicação no século XVI, quando o luteranismo se expandiu na Inglaterra. Não, a reforma luterana, no primeiro momento, ela é uma reforma que vai acontecer na Alemanha, né? Depois ela se expande efetivamente para outras regiões da Europa, inclusive a Inglaterra. Em pequeno número, é verdade, né? Então, a alternativa A está errada. Alternativa B, Henrique VIII, rei da Inglaterra, da dinastia Tudor, propiciou a reforma religiosa no país. Pronto. Aqui, alternativa B, alternativa correta, né? Estamos falando da reforma de Henrique VIII na Inglaterra, conhecido como reforma anglicana, dentro do contexto da reforma religiosa. Item C. O Papa apoiou
a organização da Igreja Anglicana. Gente, a Igreja Católica Apostólica Romana foi praticamente expulsa da Inglaterra. Então, isso aqui está errado. Alternativa D. O crescente enfraquecimento político da monarquia inglesa ocorreu neste contexto histórico. Não, né, gente? O que está acontecendo aqui é o fortalecimento político, né? Principalmente a partir da Guerra das Duas Rosas, que formou aí a dinastia Tudor, que vai ser uma dinastia de centralização de poder, efetivamente, mas não só, como também de crescimento econômico, né? E fortalecimento político. Então, aqui, a alternativa B também está errada. Alternativa E. Os reis católicos ameaçaram a manutenção das relações entre Espanha e Inglaterra. Os reis católicos ameaçavam a manutenção das relações entre Espanha e a Inglaterra. Na verdade, o que está efetivamente ameaçando não é a reforma religiosa em si, né? Mas os casamentos que estão acontecendo e as pressões políticas que estão acontecendo dos ingleses, dos reis ingleses, em relação a uma série de reis católicos e, dentre eles, efetivamente, os reis, né, da Espanha, porque, afinal de contas, também nós tivemos um momento em que havia uma relação conjugal desses reis aqui, né? Então, o anglicanismo é a religião oficial da monarquia nos dias atuais. Explicação encontrada no século XVI, quando o Henrique VIII propiciou a reforma, e não o conflito entre os reis da Espanha e da Inglaterra. Então, também, a alternativa E está errada. Terceira questão, FUVEST, Universidade de São Paulo, né? A grande universidade de São Paulo, a USP, né? A FUVEST faz o vestibular da USP, Universidade de São Paulo. Sobre a reforma religiosa do século XVI, é correto afirmar que... Então, vamos lá. Vamos ao que é correto dentro da reforma religiosa. A. Nas áreas em que ela penetrou, obteve ampla adesão em todas as camadas da sociedade. Gente, ampla adesão, né? Ampla adesão não, né? Ampla adesão não, né? Inclusive, ela teve direcionamento de classes, né? Reforma luterana atende aos interesses dos príncipes, a reforma calvinista atende aos interesses da burguesia, a reforma anglicana atende ao interesse do rei, e assim por diante, né? Então, a alternativa A está errada. Alternativa B. Foi um fenômeno tão elitista quanto o Renascimento, permanecendo afastada das massas rurais e urbanas. Olha, ele foi elitista. A reforma religiosa foi elitista, mas não foi tão elitista quanto o contexto do Renascimento, né? Por quê? Porque o Renascimento, na sua elite estrutural, está a burguesia, estão os mecenas, né? Agora, a reforma religiosa, ela é elitista? É. Mas ela é tão elitista que ela afasta de todas as massas rurais e urbanas? Não, né, gente? Ela vai tentar também arrebanhar, né, os seus fiéis dentro dessas classes sociais. Então, está errado. Alternativa C. Nada teve a ver com o desenvolvimento das modernas economias capitalistas. Teve. O calvinismo teve muito a ver com o desenvolvimento da burguesia. Então, a alternativa C também está errada. Alternativa D. A reforma do século XVI fundamentou-se nas doutrinas da salvação pelas obras, na falibilidade da Igreja
Católica Apostólica Romana e da livre interpretação da Bíblia. Está correto, são princípios, né, da reforma religiosa. Então, a alternativa D é uma alternativa, né, correta. Alternativa E. Acabou por ficar restrita à Alemanha luterana, à Holanda calvinista e à Inglaterra, que é anglicana. Não, né, gente? Ela expandiu por várias regiões da Europa e mais. Ela acabou com forte influência na América do Norte. Então, também está errado. Próxima questão. Né? Questão 4 da UNB. Opa, apareceu a questão da UNB, uma questão adaptada. Então, lá vamos nós. Sobre a reforma protestante, né? Ela rompeu com a unidade cristã existente na Europa e deu origem a uma reforma religiosa da Igreja Católica, a chamada Contra-Reforma. A esse respeito, assinale a alternativa que é falsa. Assinale a alternativa que é falsa. Então, vamos lá. O combate ao lucro, à usura. Aí, contra-reforma, né, gente? Ó, o que é falso na contra-reforma? Né? Ela combate o lucro e a usura? Combate. Desde a Idade Média, ela combate o lucro. Não, mas a usura, sim. Bases da vida comercial e financeira que se dinamiza no final da Idade Média mostrava o descompasso da Igreja Romana em relação às transformações ocorridas da sociedade? Não, né, gente? Não há um descompasso efetivo, né? Não há um descompasso efetivo aqui, né, turma? Descompasso? Não, ele está acompanhando a sociedade no seu tempo, né? Então, aqui, a alternativa A está errada. Alternativa B. Então, de novo, ó, a reforma protestante rompeu a unidade cristã e deu origem a uma reforma religiosa, né, da Igreja Católica, que é chamada de Contra-Reforma. Que, na verdade, pouco se reformou, né? A esse respeito, assinale o que é falso da Contra-Reforma. As ideias de Lutero centravam-se na salvação pela fé, na leitura direta e interpretação pessoal do Evangelho, além de contestar a supremacia da Igreja sobre o Estado. Ora, essa afirmação está correta, mas é sobre as ideias de Martim Lutero. Nós queremos saber sobre as ideias, né, da Contra-Reforma, o que é falso e não o que é correto. C. Exaltando o trabalho e a poupança na conduta humana, Calvino consagrava os valores morais e políticos defendidos pela burguesia mercantil. Sim, é isso, né, gente? Está correto. Valores morais e políticos defendidos pela burguesia, eu estou falando da reforma calvinista, né? Está correto. Dentro da reforma calvinista. A mesma ideia dentro da reforma luterana. Está correto, mas nós queremos saber sobre a nossa querida Contra-Reforma. Muito bem. A Contra-Reforma significou a tentativa da Igreja Católica de reorganizar-se com base em princípios liberais, né, vinculado ao abrandamento da hierarquia clerical, da autoridade papal, da tolerância contra os hereges e o abandono. Alô, alô? Voltando de novo. A alternativa D. A Contra-Reforma significou a tentativa da Igreja Católica de reorganizar-se com base nos princípios liberais. É falso, que ela é conservadora. Né? Não há o abrandamento da hierarquia clerical, não há, nem da autoridade papal. O Papa continua sendo, né, o topo da hierarquia. E não há tolerância também contra os hereges, né? Contra aqueles que fazem a crítica à Igreja Católica Apostólica Romana. Então, a respeito desta
afirmação sobre a contra-reforma, o que é falso? É falso que ela tem princípios liberais. É falso que ela abranda a hierarquia clerical. É falso que ela abranda a autoridade papal, que ela tolera os hereges, né? Então, a alternativa correta é a alternativa D, porque ela quer saber o que é falso. Próxima questão. Questão número 5. PUC de Minas Gerais, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Lá vamos nós. Diante do avanço do protestantismo, o Papa Paulo III convoca o 18º Concílio Ecumênico da Igreja Católica, reunido em Trento, na Itália, a partir de 1545 do século XVI, apresentando como resultados, exceto, de novo o problema, exceto, o que não é, né? Então, fala-se que diante do protestantismo, o Papa convoca o Concílio de Trento e vai apresentar resultados. O que não é resultado do Concílio de Trento, é isso que ele quer saber. Então, vamos lá. O reconhecimento do batismo e do casamento como únicos sacramentos válidos. Aconteceu alguma coisa, vou tentar voltar para a questão. Um momentinho, gente. De novo. O reconhecimento, então, de novo, questão 5, sobre o reconhecimento do batismo e do casamento como únicos sacramentos válidos. Únicos sacramentos válidos? Não, né, gente? Não, né? Então, este aqui é o exceto. Aqui está a alternativa correta. B. A instituição de seminários destinados à formação de clérigos. Está correto, né? É isso mesmo. Né? O fortalecimento da autoridade pontificial através da infalibilidade do Papa também está correto. A adoção do latim como língua litúrgica oficial da Igreja Católica Apostólica Romana está correto. A determinação do celibato clerical e o combate aos movimentos heréticos também está correto, né? Então, por exclusão, alternativamos, então, por aqui. Aqui está o gabarito e até a nossa próxima aula. Tchau, turma.